E aí a gente vai iniciar isso aqui. Essa é a aula 10 sobre a nova economia austríaca, de um tema que eu gosto bastante, que eu cito brevemente no livro, A Nova Economia Austríaca, que é Economias Sintéticas de Mundos Virtuais, né? Eu já fiz vários vídeos sobre isso, tenho 3 livros atualmente e alguns capítulos espalhados por aí, e outros livros com relação a esse tema. É um tema que eu gosto bastante, um dos que eu mais acho interessante na economia. Atualmente, focado nesse tema, eu tenho 3 livros. 4 na verdade, tem o Constituição do Metaverso que não tá aqui, mas é mais do ponto de vista de jurisprudência, né? Esse aqui também é mais parte de filosofia de direito aplicado a jogos, a mundos virtuais, né? Aqui a gente tem a estrutura de mundos virtuais, que tem pouco a ver com, assim, não tem tanto a ver com economia. Eu não sabia tanto de economia na época que eu escrevi esse livro, quanto eu sei agora com relação à economia austríaca, e uma teoria política de mundos virtuais, né? Eu poderia falar que o nome desse livro certo seria uma teoria geopolítica de mundos virtuais, né? Mas enfim, talvez eu mude o nome no futuro, né? Esses 3 livros são a base do que eu vou falar aqui. Bom, em vários jogos hoje em dia, a gente tem o que é chamado de Gold Farming e IGCs. IGC é o dinheiro dentro do jogo, a In-Game Currency. E você pode ver que a IGC ela tem o valor em dólares na vida real. Então, 1000k de gold no World of Warcraft é um dinheiro que você consegue no jogo, farmando, matando monstros, fazendo quests, upando de nível. No World of Warcraft The War Within é 45 dólares e 34 centavos até 57, tá entre esses valores aqui. Outra versão do World of Warcraft, 98 dólares por 4.000 gold. Já dá pra ver que esse jogo aqui é um pouco mais difícil, né? Isso vai fazer sentido posteriormente. Quanto mais um jogo é fácil, um MMORPG, mais inflação ele vai ter. A gente vai falar sobre isso daqui. Final Fantasy XIV, 50 milhões de gil é igual a 54 dólares. Tibia, 25k, 25 mil k ou 25kk de gold é igual a 39 dólares, quase 40. Bem maior do que anteriormente, um tempo atrás. Enfim, esse daqui é um site que cataloga, que é o Player Auctions, que cataloga esses preços, e ele mesmo faz transações com relação a jogos, né? Então, esse daqui é o exemplo das flutuações no preço do Gold em relação ao dólar. Então, a moeda do jogo em relação ao dólar deu uma queda recentemente. Você está vendo aqui nos últimos 7 dias, no World of Warcraft, naquele específico. Outros exemplos, no New World, 500k de coisa é igual a 49 dólares. GTA V Online, 500 milhões de money é igual a 49 dólares. Enfim, tem uma relação da moeda do jogo para a vida real. E aqui, quero explicar como funciona esse mercado no Player Auctions e talvez outros sites que permitem transações. Então, basicamente, você tem o vendedor e o comprador. E esse vendedor, ele é qualquer pessoa que tá no jogo, qualquer jogo. E isso aqui não precisa do jogo em si. O jogo não precisa permitir essa transação. Essa transação é totalmente fora do jogo. Então ele intermedia a transação mesmo que o jogo não permita. Então você consegue fazer RMT, que é Real Money Trading, sem intervenção do jogo em si. Então o vendedor, ele posta no Player Auctions a oferta. O comprador, vamos supor que ele tá vendendo um item ou dinheiro mesmo, gold, qualquer coisa. Que tem também pessoas que fazem arbitragem através disso, né? Pra comprar coin barato e vender por alto, por exemplo. O comprador compra o produto, ele é dado ao comprador, o item, por exemplo, ou qualquer tipo de commodity virtual. Ele confirma que foi entregue e aí é pago, né? E tem vários sistemas aí de pra você não ser roubado nessa questão, né? De alguém não confirmar aí o pagamento, coisa do tipo, né? Então é uma forma sem terceiros de que essa transação ocorra, né? De RMT. Então aqui a gente tem exemplos de servidores privados no Tibia. Tem também servidor privado no World of Warcraft, no Ion Online,
Estou usando o Tibia porque é mais conveniente, que eu conheço mais, né? Aqui são os números de jogadores e tal, e aqui a dificuldade deles, né? Qual que é a questão que eu mostrei no livro Estrutura dos Mundos Virtuais e no Política de Mundos Virtuais? É que você mudar a dificuldade do jogo, a dificuldade para você subir de nível e ter acesso aos recursos do jogo, afeta diretamente os preços. Mas tem uma relação específica que isso acontece. A gente pode definir usando lógica proposicional de Hazlitt, né? Então, o aumento na dificuldade do jogo, que é esse, né, que tá aqui na direita, né? Por exemplo, esse daqui Demolidores, ele é mais fácil do que os outros, porque ele é X9999. Esse aqui é mais difícil porque ele é X50. Tem outros servidores que são X10. E todo servidor, é legal você ter isso, de World of Warcraft também. Tem como o cara que faz o servidor privado, né? Que cria um servidor ele mesmo. Eles são privados porque o servidor não é da empresa que criou o jogo, né? Pode ser uma cópia ou uma versão do jogo específico do World of Warcraft, né? E que eles podem alterar o nível de XP, né? Isso é legal também, eu uso ATs por causa disso, né? E aí... Então, de forma simples, quando a dificuldade do jogo aumenta com relação aos recursos presentes nele, entre N jogadores tentando coletar esses recursos, mas o preço de produtos aumenta, que agora tá mais difícil ter acesso a eles, e a quantidade de commodities abaixa, né? Então, aqueles mesmos itens de alto valor no mercado, eles diminuem, até os de médio valor. Eles diminuem porque é mais difícil ter acesso a eles, né? Você precisa de mais tempo, conhecimento para ter acesso a eles, mais recursos, até dinheiro gasto fora do jogo, né? Se ele for pay to win. Ou parcialmente pay to advance, né? Que é um pouco diferente. E quando você tem uma dificuldade menor, o preço de produtos abaixa e a quantidade de commodities no jogo aumenta. Então você tem uma relação da dificuldade, como ela pode ser até na vida real, isso não acontece. Isso aqui não pode ser utilizado na vida real. Em jogos especificamente em que você pode mudar as condições do sistema arbitrariamente quando quiser, a dificuldade que você impõe altera as relações de inflação e de preço de commodities dentro do jogo, né? Isso é muito importante, não funciona na vida real. Esse é um exemplo no Tibia, no Aura T, que é um watch que eu jogo bastante, né, há muito tempo. Então você tem os preços, a relação de preços feitos por jogadores, de forma orgânica, os jogadores que fazem o preço, né? Mas quanto mais a população também do jogo é maior, você tem mais ofertas dessa mesma espada, por exemplo, e outras espadas, por exemplo, que são de nível maior. E aí você vai ter uma relação de preços cada vez mais parecida, né? Que é o chamado de equilíbrio de Nash. Então, cada vez mais você vai ter um sistema parecido. Quando você tem poucos jogadores no servidor, vão ter menos ofertas e você vai ter um princípio chamado princípio de Pareto, né? Em que você vai ter uma disparidade muito grande de preços, né? Então um vai vender por 5 mil, outro por 15, assim sucessivamente, né? Quando tiver menos jogadores, né? Aqui é um exemplo da Wind of Defiance, que varia de 6.600 gold para 888 naquela época, né? 8.888. Aí eu vou dizer aqui, né? Veja que o suprimento total, né? A oferta total do mercado da Wind Defiance é de 174. Então tinha 174 sendo vendidas naquela época. E o preço total desses 174 itens somados era esse daqui, né? Então a utilidade marginal desses itens é definida pelos jogadores. Então é o que os jogadores esperam daquele item, que eles acham que aquele item vale, que é o que eles pagam. Não é inerente no item o preço, é os jogadores que fazem o preço de acordo com a população dentro do servidor, que vai aumentar a disponibilidade deles, o poder de compra do KK, das moedas dentro do jogo, e é isso que vai fazer o preço. Por exemplo, o Ferumbra Zept, não é só a escassez que faz o preço do Ferumbra Zept ser grande, porque de repente o Ferumbra Zept ele é escasso, mas ninguém queria, então o preço não vai ser alto. Mas a questão é que, porque as pessoas veem como algo interessante, né? Porque tem que fazer a Soul War no Tibia, é muito difícil fazer isso, essa questão, e dropar, que as pessoas acham tão interessante ter o Ferumbra Zept, porque ele não tem utilidade real no jogo, né? Ele é mais uma coisa pra você ter, né?
um item colecionável dentro do servidor. E parece que é um só pro servidor. Então não é a escassez natural do From Brasette que faz ele ser caro, mas a utilidade que as pessoas veem. E a utilidade não precisa ser útil para todo mundo. Talvez uma pessoa que não ache útil ter o From Brasette e pagar um dinheirão para ele. Outra sim. Então é a utilidade marginal e o que é chamado de valor subjetivo que define o preço, né? Segue também que o aumento na quantidade de dinheiro, money quantity, no servidor, vai aumentar a inflação, obviamente, assim como na vida real. E essa quantidade de aumento de dinheiro vai aumentar a inflação e diminuir o incentivo à produção de N agentes, que são os jogadores, né? Que é esse A1 até a N. Então tem 14 mil jogadores no servidor. E tá tendo inflação por várias razões. De repente diminuir a dificuldade, bot, enfim. O bot é basicamente uma forma de diminuir a dificuldade, né? Porque as pessoas não precisam gastar tempo na frente do computador, né? Elas deixam o bot lá farmando. Que nem idiota, né? E também a gente pode dizer que com essas questões do dinheiro, a quantidade de dinheiro aumentar, inflação, menor poder de compra, você tem essa baixa na produção e também que vai ser causada por uma baixa na produtividade, né? Então, a causa da baixa de produção vai ser baixa de produtividade porque o poder de compra do Kaká não tá tão alto, da moeda dentro do jogo. Então a pessoa, ela talvez vai ver que não tem mais o custo-benefício de antes, de que ele conseguia trocar o dinheiro do jogo por dinheiro na vida real, porque não tá tendo mais valor como antes em relação ao real ou dólar. Pela questão da inflação. Então a inflação afeta diretamente os jogadores, né? E essa inflação, o que é inflação nessa prática? É a diluição do valor do dinheiro que cria aumento de preço. A expectativa fica cada vez mais pior dos preços futuros em relação ao presente, né? A gente pode dizer de commodities também. Então, os tem N commodities aqui. Se elas forem introduzidas no jogo através de Real Money Trading, você pagar com dinheiro na vida real e várias outras formas, você vai ter uma alta na produção, entre aspas, mas vai ser artificial, né? Então, isso aqui seria definido como pay to win, né? Então você tem uma alta na produção, alta na produtividade também, de certa forma. Agora os jogadores conseguem produzir mais porque eles têm mais recursos, mais consumíveis, mais itens acessíveis quando eles quiserem, só comprando na loja por dinheiro na vida real, sem um custo necessário, né? Isso vai também criar inflação, vai criar uma baixa de preços, tirando a escassez desses recursos. Porque quando você tem um jogo pay to win, que você consegue aumentar o número de commodities artificialmente, que essa produção aqui, esse menos aqui, significa que foi uma produção artificial. Então você não produziu tecnicamente, né? Você criou artificialmente o item sem ter que farmar, sem ter que dropar, que tem uma certa probabilidade. Você tem que organizar tempo, recursos, enfim. Então, basicamente, esse aumento artificial cria um efeito que vai criar um sistema econômico inflacionário. E a pessoa honesta, né, ou uma pessoa que não vai ter esses recursos monetários para isso, não vai conseguir produzir da mesma forma que antes, porque ela vai produzir a mesma coisa, mas em questão de competitividade vai ter um grupo de pessoas que tem a grana, né, que vão produzir muito mais. Isso acontece muito no Lords Mobile, por exemplo. Sobre guerras, né, o aumento de batalhas e guerras do Tibia demanda bastante uso de consumíveis, diversas commodities, até personagens sendo comprados. No EVE Online também, você tem que comprar diversas naves, produzir diversas naves para travar guerras. A verdade é que sem produção não tem como essas guerras serem travadas, né? Somente quando o jogo não permite que você compre tudo por dinheiro na vida real. Mas basicamente isso vai aumentar o consumo, né? Então, nesses jogos, que é realmente o consumo, principalmente no EVE Online e no Tibia, o que vai aumentar o flow de capital normalmente externo no jogo, que vem de fora do jogo, né? Então, uma produção estável que veio por causa de uma guerra, né? Tipo, não, no caso aqui não. Aqui é que a produção, ela é uma das fontes da guerra no jogo, porque sem produção você não consegue ter os personagens no nível certo, com os itens certos, sem
Vamos supor que o jogo não é pay to win, né? Você não consegue comprar as coisas. Você tem que primeiro produzir, a guilda tem que produzir o suficiente pra conseguir fazer uma guerra contra outra guilda. Como era anteriormente, no Tibia, por exemplo, e outros jogos é assim. Ou, esse símbolo significa ou, pelo flow externo de capital também dá pra você fazer uma guerra acontecer no jogo. Que esse flow de capital externo, external capital, né? Esse X é de external. Você usa dinheiro da vida real, então você tem um cara que coloca 40 mil reais na guilda pra investir na guerra. Dos dois lados tem pessoas que vão investir, investidores. Que eu já falei disso no livro, né? E basicamente você tem essas duas formas. Ou pra produção pura, através de jogar o jogo, que é mais demorado, é mais difícil, isso vai ter menos recursos. Ou através de flow externo de capital. Essas duas formas podem ser usadas em diferentes tipos de jogos. A segunda, mais em jogos pay to win, né? A primeira não. Depende, né? Então é um exemplo de eu caçando na minha conta, que eu fazia vídeos. Os vídeos até estão disponíveis ainda. Do Thorfinn Calcefine, né? No Horerote, aqui em Darash. Acho que era um paladino. E aqui eu vou falar sobre algumas coisas de um autor. O nome dele acho que é Anthony P. Miller. Que são as regras relacionadas as principais regras da economia, né? No livro Política de Mundos Virtuais, não é esse daqui de baixo. Não é esse daqui, mas é o Política de Mundos Virtuais. Eu falei sobre essa questão, né? Aplicando os conceitos dele para jogos online, né? Por exemplo, ele diz que produção precede consumo. Ou seja, sem produção, sem consumo. Senão há uma gama de sistemas produzindo em uma cadeia industrial. Você não tem como consumir. Porque como você vai consumir sem que não tem o bem produzido, né? As empresas em si que produzem, né? E até os salários são bem da produção também. Serviços e coisas do tipo. Então tudo vem da produção e serviços. Ou renda fixa, não importa. Eu creio que sim, pois se os jogadores não praticam gold farming, ficam estagnados nas safe zones, sem fazer quests, bestiários, buscar os recursos, não haverá suprimentos de itens, como agentes virtuais, para serem transacionadas. Então, sem você produzir no jogo, ou até ter flow de capital externo, você não consegue consumir no jogo. Simples. Então, você vai caçar numa hunt, você não vai ter os consumíveis necessários para caçar, sem morrer. Outra que a produção tem custos, né? Acho que já foi a terceira? Não. Que a produção tem custos, né? Então, para você produzir, você precisa de gastar ou tempo, ou recursos, ou dinheiro, né? No caso de um jogo, né? E no Tibia e outros MMORPGs também é verdade, né? No nível online isso é verdade, né? Porque no nível online você tem sistemas de produção, de cadeia de produção, né? Você tem um cara que a guilda, né? A corporação que o nome é corporação no nível online, né? Que foca em mineração de gelo, de ores, de asteroides, né? Tem aqueles que focam em minerar gás natural, petróleo, oil, né? Acho que é petróleo, não lembro exatamente isso. Mas tem outros que focam em fazer bancos, tem outros que focam em criação de estruturas, né? Outros de naves, ou tem fases de processamento em relação a armas e naves, enfim. São uma cadeia de produção no jogo em que cada um foca nas suas profissões. Tem as 4 profissões principais e tem subprofissões ali, né? Tem o cara que é explorador, né? Que ele procura tesouros em regiões do jogo, enfim. Tem pirataria, que você destrói o capital de outros jogadores pra lutear, né? Pra pegar de outros jogadores e ser incentivado no jogo, né? E é uma profissão no jogo. Então, toda essa produção tem custos. Mesmo que se você não gaste nada com o jogo, tem um custo, que é o tempo gasto e o tempo de você fazer as coisas em si, né? As transações que você faz em toda a escala para você conseguir aumentar a sua produção. Então, para você ter uma grande corporação no jogo, você teve vários jogadores que produziram individualmente, depois se juntaram, fizeram a corporação, tem os CEOs e tal. Tem os shareholders, né? Que tem parte das ações da corporação no nível online. Então a produção tem custos, necessariamente. E no jogo online também, você vai ter que ter um bom computador, que vai ter um custo, vai ter que pagar a internet, vai ter que pagar
conta de luz, licenças mensais do jogo, acesso VIP, entre outras questões dentro do jogo, pra você ser bem sucedido nele. Como no nível online em outros jogos, no time, você vai ter jogadores que gastam dinheiro na vida real pra conseguir manter o mesmo nível de produção no jogo. Então você tem um inflow externo de capital no jogo que interfere com a produção. E o valor de itens é subjetivo, né? Mas também é definido pelo mercado. Então, é os jogadores que decidem quanto cada coisa vale para eles. Obviamente, a população do servidor altera muito os preços e a dificuldade do jogo. Então, tanto níveis populacionais e dificuldade do jogo vão diferenciar o preço. Mas o fim é subjetivo. Não tá no item em si, na dificuldade dele de obtenção. Mas o quanto as pessoas veem naquele item como bom. Então, de repente, tem um item que você dropa com muita dificuldade, mas não tem o preço que outro item que para outros jogadores são mais úteis, né? É uma coisa totalmente subjetiva. Outro que produtividade define a taxa de salário, né? Então, é uma coisa que, por exemplo, o Stephen Borsazoni, que é um dos criadores do Tibia, né? Fundadores, fala no artigo dele que eu vou citar já. E a produtividade do jogador, o conhecimento que ele tem, que vai fazer ele ser mais produtivo, né? Na melhores hunts, conseguir ter uma mecânica para ter um lucro maior, um profit, e usar os melhores itens para determinada hunt. O conhecimento vai definir a produtividade por hora, que vai definir quanto ele ganha por mês com o jogo. Deve ter pessoas que tiram mais de R$2.000 jogando Tibia hoje em dia, né? E também World of Warcraft, qualquer jogo assim que dê pra fazer gold farming e fazer RMT, né? Pra trocar dinheiro do jogo pra vida real. Então a produtividade de jogadores no Tibia já foi analisada por Stefan Borsazoni em 2007. E tudo depende do tempo e conhecimento do jogador, que gera então a produtividade. De repente não é nem o flow de capital externo que ele investe no jogo, mas quanto ele é bom e consegue produzir ao longo do tempo. Isso serve também para jogos play to earn, né? Que eu não vou falar aqui no momento. O tanto de loot que ele adquire pelo seu nível de personagem, pelo seu conhecimento de caçar, mecânica, entre outras coisas, uma nova produtividade maior. Eu, por exemplo, sei jogar Tibia, sei jogar Cabal, sei jogar World of Warcraft, nunca joguei, na verdade. Eu tive apenas uma experiência com World of Warcraft há um tempo atrás, mas eu nunca joguei. Eu joguei mais Moon Online, Adventure Quest Worlds, entre outros, Black Desert Mobile, entre outros jogos, né? Que eu também cito no livro, né? Mas o World of Warcraft, por enquanto ainda não, porque ele é pago também, né? O Neverwinter também, no PlayStation 4, entre outros, né? Então, no caso do Tibia, a minha produtividade não é tão alta. Por quê? Porque me falta conhecimento. Mecânica também eu não sou tão bom em mecânica. Eu sou bom de paladin. Mas se eu pegar um druida... Eu já cacei de druida. Tipo, eu já fiz vídeo caçando de druida, mas é mais difícil pra mim pessoalmente. Então... Obviamente é uma pessoa que tem mais conhecimento e mais mecânica, mais experiência e mais eficiência. Porque o que importa é eficiência. Não importa quanto tempo você joga, importa a sua eficiência. Essa pessoa vai produzir mais por hora de dinheiro, né? Dentro do jogo e pra tocar pra vida real. Tem até o Tibia Emprego, que, por exemplo, faz vídeos sobre isso, né? Fica bem claro ali com as planilhas que ele mostra em relação ao quanto o jogador ganha por hora, né? Por mês, com relação a gold farm dentro do jogo, né? Tem várias questões que envolvem geopolítica dentro do jogo também. Tem servidores que são dominados por guildas, você tem que estar na guilda dominante pra você conseguir fazer isso, enfim. Tem várias variáveis aí. David Ricardo foi o proponente dessa visão, que o trabalho cria valor, ou a dificuldade de obtenção das coisas cria valor. Mas não é exatamente isso. O trabalho não cria valor, vai ser o que o autor vai dizer, né? Que eu citei anteriormente, do Murphy. O que significa que o custo não cria o preço do produto. A teoria de valor do David Ricardo diz que o custo cria o preço do produto. A dificuldade de fazer, mas não é isso. O custo é um fator, que obviamente nenhum empreendedor vai ser idiota de vender abaixo do custo. Então é um fator. Impostos são um fator, porque vai alterar o custo, enfim. Mas a questão é que o que define realmente o quanto o consumidor vai pagar é o valor subjetivo para ele, o que ele acha, né? Que realmente é justo.
Então, você pode gastar R$ 1 milhão, criar uma fábrica, contratar funcionários, investir em infraestrutura, marketing, novos produtos. Mas se seu produto for inútil para as pessoas, se os consumidores não verem que seu produto é bom, ninguém vai comprar. Então, tem filmes recentes, por exemplo, da Disney, da Warner, e o que for. Por que eles não vendem? Porque eles não agradam os consumidores. Tem vários vídeos sobre isso, né? Dos heróis e mais, entre outros, Macho Geek também, né? Que falam sobre essa questão, até na gringa também. Então, por que que eles gastaram tanto dinheiro e ninguém vai assistir? Porque é ruim. A pessoa assiste o primeiro episódio e acha horrível. Aí nem se inscreve mais naquele serviço de streaming. Então, não é o custo do que você faz que tem valor. O que as pessoas estão dispostas a pagar. O que define valor no final é o bem-estar do consumidor. O que ele acha que tem valor para ele. Então, essa é a questão, né? Então, essa tese de mestrado do Stefan Borsosoni, Macroeconomics of Virtual World, que na minha opinião é a tese mais importante na história de economias sintéticas, até mais do que a original 2001 do Edward Castronova. Aqui ele vai dar, com dados reais do Tibia em 2007, o PIB por servidor, 2006 na verdade, né? Que a tese foi publicada em 2007. O PIB real por servidor. No caso aqui não é o PIB, é o GNP, né? O PIB é o GDP. Esse é o Gross National Product, né? Eu creio que em português é não lembro se é GNP. Não, perdão. PNB, Produto Nacional Bruto, né? Acho que em português. Esse Gross National Product, né? O que é o PIB? É uma equação que infere a produção de uma nação. No caso aqui, ele está aplicando para os servidores, né? Então isso aqui é o por servidor. O per capita, né? Que é o por jogador. Então o PNB per capita. Isso aqui é PNB, tá? Não é PIB. E também por hora de jogo, né? Então isso aqui é em gold, tá? Obviamente os valores hoje são astronomicamente maiores, né? Comparado a 2006. Mas esses dados não são disponíveis online. Diferente do EVE Online, que é um jogo de uma empresa, acho que é CCP Games, né? Eles têm relatórios econômicos continuamente sobre o jogo deles, né? Então aqui você tem com relação a caça, coleta, produção, transações, consumo final, equipamento, inventário. Ele somou tudo isso, né? Fez essas... só de subtrair o consumo. E aí ele calculou o PNB. A depreciação desses recursos. E no fim ele calculou diversos dados aqui dos jogadores, né? Como salários deles primários, secundários, enfim. Por servidor, né? Então, o servidor de Fortera na época, né? Você tem aqui a produtividade por jogador, produtividade por hora, que ele divide o PNB pelos players ativos, que vai dar isso aqui, e depois PNB por horas jogadas. A taxa de consumo, que vai ser o consumo dos jogadores, que foi esse daqui, dividido pelo PNB. Taxa de investimentos, poupança, que é uma coisa que a gente faz bastante no Tibia, né? Que é poupar dinheiro no banco, né? Você deposita no banco e você poupa pra comprar coisas, ou só pra realmente não precisar fazer alguma coisa, né? Não só pra consumo próprio, mas de repente você vai travar uma guerra. Aí se você já tem a sua poupança feita, né? Guildas também tem o Guild Bank, que é uma forma de poupança, né? Então poupança é uma parte integral do jogo. Taxa de salário por jogadores, né? É o salário como um todo. E o Net Domestic Product. E aqui também dos mercadores. Aqui no caso são os NPCs. E aqui ele dá as porcentagens, né? Aqui. Outra questão que se faz no servidor de Trimera, Fortera e Keltera. Em diversos anos aqui. Também das mesmos dados, né? Produtividade por hora, por jogador, consumo, coisas do tipo. E dá pra ver que nesse caso o consumo, por exemplo, foi maior em Trimera, investimento foi maior em Keltera. Seria interessante se esses dados fossem publicados
mensalmente. Até porque como tem jogadores que ganham dinheiro com isso, né? Que fazem dinheiro com o jogo. Seria interessante saber onde qual servidor que os jogadores têm mais produtividade, por exemplo. Tem mais transações, enfim. Qual que é o PIB por servidor e o PNB por servidor, por exemplo. São dados que seriam interessantes. Eu também citei no livro uma... Acho que no Estrutura de Mundos Virtuais, né? Que era uma equação desse artigo aqui, do Borodin et al. O artigo russo, né? Eu não lembro qual a universidade russa. Eu acho que é na Universidade de São Petersburgo, não sei exatamente. E que você tem aqui... O objetivo desse artigo deles era calcular o quanto uma empresa fatura. Como a gente pode definir uma fórmula para o faturamento de empresas. Então você tem aqui a soma dos recursos da empresa em si. Aqui são disponíveis. E aqui os que vão ser usados pela empresa. Que obviamente são menores que os recursos disponíveis como um todo. Com relação a ela. No caso de uma guilda, que a gente tá pensando que uma guilda seria os recursos disponíveis no jogo. E aqueles recursos que a guilda detém geopoliticamente no jogo. Então tem território que as guildas têm. E os recursos, assim, possíveis dela de extrair, elas têm um controle sobre isso, né? Que é a soma do que ela consegue extrair, né? Aí você tem os recursos do mapa, consumíveis, itens, commodities, qualquer coisa, capital. Você tem aqui a soma de tudo isso, todos esses componentes, numa grande de forma matricial, né? De tudo que você tem no jogo. E você tem também a soma dos bens adquiridos e o custo, que é esse daqui, né? Então você tem no caso da tese do Bortoluzzi, o custo em si seria o que é consumido pela guilda, né? Que é gasto pela guilda numa guerra. A arrecadação da guilda vem do Guild Bank, por exemplo. O Guild Bank vem da produção dos jogadores. Se os jogadores não produzem, eles não vão conseguir pagar o Guild Bank, que é uma taxa mensal da guilda, parece. E então a soma dos bens adquiridos menos os consumidos pela guilda, né? Se eu não me engano, esse aqui é o consumo, esse aqui é o custo, esse aqui é a soma dos bens que a guilda foi coletando ao longo do tempo, né? Como se fosse uma empresa, né? De certa forma funciona como uma empresa. Os recursos do game são divididos em diversas regiões, né? Como a DT City, Cult of Carlin, Dark Cathedral, Edward Hunt. Esse daqui eu vi um vídeo do Tibia Papo, né? Que mostra os melhores lugares para caçar. Eu, por exemplo, já fui nessa parte de Elahar, por exemplo. De Idras também, se eu não me engano. Mas eu não fui em todos os lugares aqui. Mas, basicamente, os recursos estão disponíveis no mapa. De qualquer jogo... Esse aqui eu falei pro Tibia, mas é de qualquer MMORPG. Ou MMO, como nível online, né? Só que a capacidade da guilda de gerenciar seus custos de manutenção, né? De coletar esses bens e por controle de território também. E relacionar com o consumo, se ela vai terminar o seu saldo positivo mensal, assim como uma empresa, ao longo do tempo, né? Então, no geral era isso. Esse foi um dos últimos vídeos do curso. Provavelmente eu vou aumentar ele daqui a alguns meses, talvez. Talvez eu poste lá 11, depois de um tempo lá 12. Mas, no geral, era isso, né? Mas essa parte de economia sintética eu acho muito interessante. Eu não vejo, por exemplo, os relatórios econômicos mensais do nível online. Eu acho algo assim que é de encher os olhos assim para alguém que gosta de economia do ponto de vista de mundos virtuais, né? Porque você vê como é realmente um sistema econômico muito complexo, com um sistema de importação, exportação, com relações de taxa de câmbio, enfim, entre várias questões, principalmente com relação ao capital externo ao jogo, né? Que é a relação, por exemplo, do euro com o real, que é o que faz as pessoas ganharem dinheiro com Tibia hoje em dia no Brasil, na Venezuela e outros países, né? Então, essa relação do dólar e do real é essencial para você fazer dinheiro no jogo. Para alguém conseguir tirar mais de R$2.000 por mês no Tibia, se o dólar estiver baixo,
em relação ao real, isso é um problema. No caso é o euro, né? Porque o euro que é a moeda base do Tibia, né? Porque o dólar ele é usado como métrica para o valor do KK em player auctions, por exemplo. Mas as Tibia Coins, por exemplo, você compra com euro. Então, de certa forma, ela é lastreada no euro. De certa forma, a moeda virtual em si do jogo. Tipo, você troca a moeda do jogo pela Tibia Coin que tem valor em euro. Então, tem um lastro forte, né? Porque é uma moeda muito forte. E por isso ela ser uma moeda forte em relação ao real, isso, para uma pessoa que produz dentro do jogo e troca pela Tibia Coin, tem um grande valor, né? Porque não tem valor em euro, né? Então, essa forma de taxa de câmbio entre real e o euro e o dólar também é muito importante para entender como as relações econômicas dos jogos online funcionam. E, obviamente, comprar coisas do Brasil da Europa, dos Estados Unidos é mais difícil, porque a taxa de câmbio é muito alta. Mas quando você ganha em dólar e euro, é outra coisa. Porque aí você tá se beneficiando dessa taxa de câmbio maior, que te impede de comprar coisas com real. Seu poder de compra em relação ao dólar e euro fica menor, mas quando você ganha nessa moeda, é diferente, porque seu poder de compra agora no real é muito maior. Que está ganhando em euro, em dólar. É basicamente isso. Até o próximo episódio.